Oi, gente. Eu tava assistindo um curso, algumas aulas, né, de um curso, e eu aprendi uma coisa muito interessante, né? Me chamou muito a atenção. E eu vou citar algumas coisas aqui pra vocês e depois eu venho com o foco da mensagem que eu quero passar, que é sobre os pais entender, ter o discernimento, entender o propósito dos filhos, tá? E primeiro que os filhos são herança, né, de Deus. E como herança, ele não é nosso, né? Eles vêm como esse presente de Deus para cuidarmos e lançar eles, né, no mundo para cumprir o propósito deles, cumprir o propósito de vida deles. Os filhos são como uma flecha, né? E os pais são os lançadores. Então, o objetivo, o propósito dos pais é pegar, saber dar o direcionamento, né, aos filhos. Muitas vezes começa tudo errado, e às vezes os pais não, até por repetir padrão também, vão trabalhar e os filhos são criados pelas avós ou por babás e assim não está sendo criada pelos pais. Os filhos não estão sendo criados pelos pais. E ter o direcionamento dos pais. E como eu falei antes, os pais são como lançadores, né? Mas para lançar os filhos, precisa saber, precisa ter o discernimento do foco, de onde ele vai lançar. Então, saber o foco, né, que é o propósito dos filhos, o propósito de vida dos filhos. Aí quando os pais descobrem, começam a preparar eles para lançar. E o propósito em geral é você preparar o seu filho para o reino, para que ele leve a mensagem, né, que está no coração dele e ele consiga atrair as outras pessoas que ainda estão fora, né, do reino. E Jesus, ele assim, né, ele é muito lindo e faz tudo perfeito, como fez também tudo perfeito. Deixa eu citar algumas coisas aqui, porque eu acho muito importante, assim, a gente citar as coisas e ele sempre lembrar, né, delas. Então, a fase mais importante, geralmente os pais dizem assim, eu vou trabalhar para dar uma condição melhor aos meus filhos, eu vou trabalhar e perde de ficar, perde muito tempo, né, de ficar com os filhos. E a fase mais importante de ficar mais tempo é na fase, quanto mais novo. Porque quando ele crescer, e é natural, é para ser natural, quando ele crescer, ele vai querer ir para a vida. Ele vai sentir essa necessidade de cumprir o seu propósito, né, de levar a mensagem. E se ele não aprender da forma certa, ele vai fazer da forma errada. Por exemplo, a gente começa já não bloqueando eles, né? Por isso que é importante a gente saber o nosso propósito e procurar se conhecer. Quando a gente procura o nosso autoconhecimento, aí, por exemplo, vem as 5 linguagens do amor, vem o temperamento, aí você trabalha sobre personalidade, caráter. Tudo isso nos leva mais perto de cumprir o propósito. E quando a gente aprende isso, né, coloca na nossa vida, a gente vai praticar aquilo e a forma mais eficaz de ensinar é você vivendo, né? Você sendo a experiência. Você vivendo aquilo, o seu filho vai estar vendo e vai ser natural. Às vezes você não vai nem precisar falar. Ele já vai fazer porque está vendo você fazendo. Então você está sendo o exemplo. E daí, quando você descobre essas coisas, tipo sobre autoconhecimento e tal, você se conhece melhor, né? E daí você vai colocar isso em prática e vai poder ensinar aos seus filhos. Se você sabe a sua linguagem do amor, identificou a dele,
Se você sabe o seu temperamento, identificou o dele, então você vai ter uma facilidade, vamos dizer assim, para conduzir eles a desenvolver. Por exemplo, tem filhos que são muito assim agitados, falam muito, e geralmente os pais, eles dizem assim, ó, cala a boca, fica quieto, fica aí quieto, cala a boca, me deixa em paz um momento, enfim. E é interessante a gente canalizar essa energia. Como? Se a criança, ela é assim, agitada, gosta muito de falar, gosta muito de estar, assim, escrevendo, fazendo alguma coisa, tá ali, né? Provavelmente o temperamento dela é o sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa, assim, muito alegre. Ou se tiver uma situação alegre, né? E se tiver uma situação triste, ela fica muito triste. Assim, ela vai muito pelo momento. E também aquela pessoa que gosta de estar agindo, que assim, é alegre, é divertida. Aí imagina uma criança assim, é, ela ser bloqueada. Porque os pais têm um poder, assim, muito grande, né? Aí imagina ela ouvir dos pais, cale a boca. Então isso ela vai levar para a vida. Então ela vai ter um bloqueio. E quando ela ser adulta, ela não vai querer falar. E a linguagem do amor provavelmente uma pessoa que gosta muito de falar, de escrever e tal, possivelmente possa ser palavras de afirmação. E palavras de afirmação é aquela pessoa que gosta muito sim, de ser elogiada, de receber mensagens positivas. Só que daí, na infância, se essa é a linguagem do amor dela, né? Aí na infância, o que aconteceu? Você falou, cala a boca. Você, tipo, bloqueou a criança ali. Então, ao invés de você canalizar, o que é canalizar? Pegar, tá bom, já que ela gosta muito de falar, a gente vai brincar de, sei lá, de contar história. E mesmo a criança não sabendo ler ainda, você pode pegar várias figurinhas e falar assim, filho ou filha, vamos construir uma história aqui. Você constrói, a mamãe ajuda. E você pode gravar. E, gente, isso pode se tornar um livro. Pode se tornar uma historinha assim em vídeo. Pode se tornar um desenho. É só potencializar. A gente tem esse poder. E muitas vezes a gente foi bloqueada também. Mas hoje tem muita possibilidade da gente se curar, entende? E não bloquear os nossos filhos também. Eu sempre falava assim, eu orava a Deus e até nas minhas afirmações, nas minhas declarações, eu falava sobre os meus filhos. E já agradecendo a Deus, né? Por eles ser obedientes, saudáveis, inteligentes, filhos maravilhosos. Aquele filho, né, que se você tem um filho, a mãe lá de uma moça deseja como um genro, assim vice-versa, se for uma filha também. Então, assim, ser um bom exemplo e ser tanto para Deus, primeiramente, um bom exemplo, quanto um exemplo de Cristo, né? Quanto para o mundo, para as pessoas aqui. Mas para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para mim, eu preciso curar. Eu não estou dizendo que a gente só vai ser mãe e pai quando se curar totalmente, não. Mas que a gente já comece a fazer isso. E a gente se curando, a gente sendo livre, né? De fato, assim como Deus ele fez pra gente ser. Então, a gente vive nessa liberdade em Deus, em Cristo, vivendo princípios, a gente vai ensinar automaticamente, já começando com o nosso exemplo, a gente vivendo aquilo, entende? Então, assim, é muito interessante, né? Eu achei muito interessante, porque o meu chamado tá ligado com um propósito, né? Levar caminhos para as pessoas para descobrir um propósito. E quando eu vi esse assunto, nossa, me chamou muita atenção, porque eu não tinha parado para pensar que o nosso maior objetivo como pais é esse. Lançar os filhos para
num foco, né? Que o foco é esse, levar, ele amar pessoas, ele servir pessoas, ele servir pessoas amando e, e na vontade de Deus, né? Cumprindo princípios e tal, para levar uma mensagem de cura para as outras pessoas. Ou seja, atrair aquelas pessoas para o reino, né? Nosso objetivo é o céu. Então, aqui na Terra a gente vive, a gente governa. Deus fez a gente para isso, né? Para a gente viver a prosperidade, o melhor dessa terra, todas as bênçãos que Ele já nos deu. Mas o nosso maior alvo é o céu. Então, a gente não vai ser egoísta de querer ir sozinho, né? Então, a gente leva a mensagem que arde no nosso coração. Então, a gente junta algumas características que eu compartilho, né? Pra gente identificar nossa identidade, mas nosso propósito de vida. Mas a gente começa trabalhando em nós, né? E nossa vida, nossa vivência já vai ensinar aos nossos filhos. Ai, tá. Aí às vezes tem a questão, né, da proteção e superproteção. A proteção é algo que é um cuidado, né? E faz a criança crescer, faz os filhos crescerem. Como, por exemplo, você orientar eles a certa coisa. Por exemplo, filho, se você fizer isso, pode acontecer isso. Assim, evitar algumas coisas. E a superproteção, ela impede que o filho cresça. Ela faz com que o filho seja sempre, tipo assim, o filho da mamãe, aquela pessoa insegura, não quer ir pra vida, tem muito medo. E isso não é bom. Precisamos prepará-las, né, para a vida mesmo. E permitir que eles errem na infância, porque as consequências são muito menores do que se eles errando adulto. Então a gente começa ensinando os princípios, não desistir, né, da vontade de Deus. Por mais que esteja difícil alguma coisa ele fazer, mas ele consegue. É só fazer aos poucos. Ensinar a esperar, né, a ter paciência, a perseverar, a continuar. Ensinar princípio da aliança, da unidade. Quando a gente se aliança com uma pessoa, a gente e tá lá, né, em unidade, a gente precisa colocar o princípio também da fidelidade, né? Então, assim, tem muitos princípios que a gente pode ensinar e até vivendo, né? Como eu falei antes, que esse assim é mais poderoso, às vezes não precisa nem falar, né? Então, a principal coisa é você viver, né, ensina dessa forma, e a outra é você procurar não bloquear os filhos. Se eles desenvolvem bem, você percebe que ele desenvolve bem algo, você canaliza aquela energia deles para fazer algo bom. Como eu dei o exemplo, né, da pessoa que gosta muito de falar, de brincar, de estar lá conversando. Tipo, aquela criança que você diz assim, tem muita energia e tal. Então, você canalizar isso para fazer com que ele faça algo bom. Vamos gravar um vídeo. Às vezes, se você não quiser gravar vídeo, pode gravar um áudio. E às vezes ele pode nem saber, se você não quiser falar, né? Mas é legal, é interessante falar porque você começa, se for palavras de afirmação, você começa a elogiar, filho, ó, como tá muito bem. Aí tem a arte do feedback, né? Se você acha que precisa, que pode melhorar algo, você elogia. Depois assim, ó, por exemplo, filho, ficou muito bom esse vídeo. Da próxima vez, a gente vai parar aqui, acrescentar isso, que vai ficar ainda melhor. Mas, filho, parabéns, ficou muito bom. Ou seja, você começa com um elogio, fala o que precisa ser corrigido e termina com outro elogio. Isso é pra vida, né, gente? Mas eu trago aqui assim para o filho, né? Porque a gente tá falando sobre isso. Então, não super proteger, deixar eles errarem também. Porque na vida, no mundo, vai ter erros. E daí ele não vai se frustrar tanto, né? Mas às vezes os pais querem assim, colocar, né, debaixo das suas asas, proteger demais.
E o mundo não é assim, a vida não é assim, né? Então, que eles sejam preparados dessa forma. A gente protege, mas o maior cuidado é a nossa orientação, né? E a gente entregar a Deus, né? Então, como eu já falei, são flechas, a gente os pais, né? Somos os lançadores. E lançar, saber o alvo, o foco e direcionar eles para esse alvo, direcionar eles para esse foco e depois lançar. Fala assim, no estudo, né, na aula que eu assisti, falava assim que, deixa eu falar para vocês a porcentagem do primeiro ano, né, até 7 anos, os pais governam sobre ele 90% e 10% porque ele tem vontades. Então, a gente observar essas vontades, se chorou porque chorou, entender, procurar entender eles, conversar, e não dizer assim, cala a boca, menino, só chorando, não sei o quê. Assim, procurar entender por que isso está acontecendo, conversar, ouvir, né? Então, tem essa parte, né? Que eles, a parte de governar sobre eles. Eles governar sobre eles mesmos. E depois dos 8 aos 14, a criança já começa a ter 60% do seu próprio governo. E os pais ficam com 40%. Então, assim, tudo a gente vem trazendo como direcionamento, tá? E vem essa questão de permitir que eles errem. A gente dá a direção e tem um exemplo muito bom. Assim, é simples, mas é muito bom. Um casal, ele estava assim na cozinha e os 2 filhos queriam fazer um suco lá com muita mistura. E a mãe assim falou assim, não filho, vai ficar ruim. Aí assim, ela impôs assim, né? Porque a gente acha que eu tenho autoridade sobre eles e eu mando neles. E dessa forma, a gente está impondo e provavelmente a criança vai desobedecer. Ela não vai querer fazer. E o que a gente faz? Dá a direção a ela e faz perguntas para que elas mesmas, por exemplo, vai chegar da escola, aí quando a gente chegar em casa, o que vai fazer? Isso você já deu um direcionamento do que primeiro faz, por exemplo, tirar a mochila, guardar a mochila, depois tomar banho, depois almoçar. Você já deu esse direcionamento. Depois você pergunta, filho, quando a gente chegar em casa, o que vai fazer? Eles mesmos vão falar o que vão fazer. Então, assim, isso facilita mais ainda, para eles entenderem que, de certa forma, eles já estão, pelo que ele aprendeu, eles já estão governando, eles já estão colocando em prática aquilo, né, que aprendeu. Aí você pergunta, quando chegar em casa, vai fazer o que primeiro? Aí ele vai dizer, guardar a mochila. E depois, você pergunta. Aí ele fala, tomar banho e depois almoçar. Ok. Então, assim, eles mesmos falaram o que vão fazer. Então, isso é uma chave, né? Para fazer com que eles façam, vamos lá, sei lá, 90%, 99% de chance deles fazerem. E obedecerem, né? Então, e depois, depois dos 21, tipo assim, ó, é você lançar. Eles irem pra vida e já é. Eles governarem sobre a vida deles, né? Pronto. E agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu achei isso muito lindo. Em algum momento eu posso falar mais sobre, né? Sobre o propósito e como ajudar os filhos a... Porque assim, como eu tenho alguns caminhos pra gente adulto, então isso serve também pra criança. Só que a criança não vai entender e nem descobrir sozinha, né? Com a ajuda dos pais. E daí, quando você coloca em prática esses caminhos que eu trago, você vai conseguir identificar, né? Ter o discernimento e ter uma direção para prepará-los para esse propósito. Então,
Então, gente, é a gente estudar, buscar conhecimento. Conhecimento liberta, né? Muitos se perdem por falta de conhecimento. Tem até um versículo que fala. E então, a gente buscar conhecimento, aprender com pessoas que já erraram, aprender com pessoas que sabem como fazer, aprender principalmente com Deus, né? Com a Bíblia. A Bíblia é nossa bússola, é um manual de vida. Então, às vezes a gente pode não entender, ter o discernimento, né, em alguma palavra na Bíblia. E daí tem as pessoas que já pegaram os códigos, né? E a gente ouvi-las e aprender com elas, para que assim a gente desenvolva com excelência essa criação e, e a gente fazer os nossos filhos serem ainda melhores que nós. Porque é assim, né? É para ser assim. Então, com isso, ele vai fazer mais coisas positivas, mais coisas boas que a gente faz. E daí a nossa geração, né? Aí ele vai fazer, nossos filhos vão fazer os filhos deles serem melhores, né? Do que eles. E quando eu falo assim melhores, é fazer mais coisas para Deus, é fazer mais coisas para o reino, é desenvolver melhor, é ser mais próspero. E, enfim, eu quis trazer essas. Não sabia que ia dar tantos minutos, né? Mas eu quis trazer essa reflexão pra gente porque eu achei muito, assim, é muito interessante, né? E importante a gente saber, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham. Espero não. Eu tenho certeza que de alguma forma vocês foram edificados. E até o próximo assunto.